Então, só isso já é motivo de nós glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Você pode glorificar mais uma vez? Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo de número 17. Amém. Segunda carta, obrigado, tá? Amém. Você é meu neto. Fala para o teu irmão, nossa, nem parece. Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 4, versículo 17, diz assim: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, no que não se vê, pois os que vê é transitório, mas os que não se vê é eterno. Sabemos que se a temporária habitação terrena em que vivemos for destruída, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Irmãos, vamos mudar a tradução aqui, porque essa tradução aí está um pouco diferente. Então vamos lá. Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 4, no versículo 16, diz assim, olha: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompe, toda a vida, o interior, se renova de dia e de noite. E essa pequena passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Amém, querido? Antes de nós passarmos para a mensagem, eu gostaria que você pegasse aí a tua oferta, pegasse aí o teu dízimo. Às vezes nós falamos tanto em adoração, e nós imaginamos que a adoração é apenas um louvor, mas tudo que nós fazemos para poder engrandecer o nome do Senhor é uma adoração. Até mesmo quando nós ofertamos e devolvemos o dízimo na casa de Deus, nós estamos adorando a Deus com a nossa oferta, nós estamos adorando a Deus, com o nosso dízimo. E nós sabemos, querido, que tudo aquilo que nós semeamos no reino de Deus, nós colhemos muito mais em cima dessa semente, porque a oferta, ela é uma semente que nós semeamos no reino de Deus, e não existe terra mais fértil nessa vida do que o reino de Deus. Nós nunca perdemos por semear no reino de Deus, ao contrário, a gente sempre colhe aquilo que nós semeamos. Então, querido, aprenda esse princípio, Se você quer ser uma pessoa próspera, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, aprenda a semear no reino de Deus, aprenda a investir no reino de Deus. Por quê? Porque enquanto você está semeando, enquanto você está investindo no reino de Deus, você está fazendo aquilo que Deus mais gosta, você está investindo em vida, em pessoas.
Você sabia que a tua oferta, ela atravessa o oceano e vai cuidar de vidas lá na África? Você sabia que a sua oferta, o teu dízimo, ela tem abençoado muitas vidas, pessoas carentes, que estão precisando de ajuda, e a tua oferta e o teu dízimo, ela ajuda essas pessoas. Por isso, querido, nós não podemos deixar de ofertar na casa do Senhor, não podemos deixar de devolver o nosso dízimo. Por quê? Porque são vidas que estão necessitando da nossa generosidade. Então seja generoso com a obra de Deus, e você vai ver que tudo que você fizer em prol da obra de Deus não vai lhe fazer falta nenhuma. Ao contrário, quanto mais você der, mais você vai ter para dar, porque é assim no reino de Deus. O reino de Deus, ele é contramão do mundo. O mundo te ensina que você deve guardar para você ter. O reino de Deus não, você dá para você ter mais. Amém, querido? Então pega aí a tua oferta, pega aí o teu dízimo, vamos entregar a nossa oferta, o nosso dízimo. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é bom, Pai. O Senhor é um Deus supridor, meu Deus. O Senhor é um Deus que supre todas as nossas carências. Por isso, ó Deus, nós estamos ofertando ao Senhor, Pai, não com tristeza, nem por obrigação, mas porque nós amamos a Tua obra, Pai, e nós cremos, ó Deus, que tudo que vem nas nossas mãos é o Senhor que nos dá, Pai, e nós cremos, ó Deus querido, que não vai faltar, ó Deus, para poder ofertar na Tua casa, Pai. Por isso, ó Deus, nós te agradecemos pelas nossas finanças, te agradecemos pelo nosso trabalho, te agradecemos pela nossa casa, pela nossa família. Gratidão, Pai, por tudo aquilo que a obra da cruz fez pelas nossas vidas. Em nome de Jesus é que nós oramos ao Senhor e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Podeis ofertar em nome de Jesus. Eu não sei se você viu no grupo, o pastor Zé pediu para estar lembrando o pregador da noite, para pedir uma outra oferta no final. É só no final, é só no final. Amém, queridos? Amém? Então, o tema da nossa mensagem é como ter paz em tempos difíceis. Como ter paz em tempos difíceis. Quando nós falamos a respeito de tempos difíceis, a Bíblia ela nos alerta que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis. E nós sabemos, querido, que todos nós, todo ser humano na face da terra, passa por tempos difíceis. Todo ser humano. E a gente tem uma interpretação errônea acerca do Evangelho. E nós pensamos que o Evangelho é um Evangelho de vida. Mas não, o Evangelho é um Evangelho de morte. O Evangelho, ele é a contramão do mundo. Agora, uma coisa, nós precisamos entender, e eu pergunto para você que está vivendo um momento difícil na tua vida, porque todos nós vivemos, uns estão vivendo um momento difícil na tua família, outros vivendo um momento difícil na tua área financeira, outros na criação de filhos, outros no trabalho, outros vivendo momentos difíceis na saúde. Acontece que todos nós passamos por momentos difíceis nas nossas vidas. E talvez você está aqui hoje, e você veio com a esperança de
ouvir alguma coisa que viesse a te trazer esperança, porque o momento tão difícil que você vive tem trazido desânimo na tua vida. Mas acontece, querido, que quando nós passamos um momento difícil, eu te pergunto, como você tem se comportado durante esses momentos difíceis? Porque uma coisa, querido, é nós vivemos os momentos difíceis na nossa vida. Outra coisa é como nós decidimos a passar por esses momentos. Se você decidiu a vencer esses momentos difíceis, ou se você permite que esses momentos difíceis vençam você. A Bíblia, ela nunca, Jesus ele nunca nos prometeu que nós teríamos uma vida fácil. Ao contrário, Jesus ele diz assim, olha, no mundo tereis, mas tem de bom, eu venci o mundo e você vencerá. Jesus ele diz assim, olha, por causa do meu nome, vocês serão perseguidos. Mas Paulo, ele nos orienta que nós seremos perseguidos, mas não seremos desamparados. Então, querido, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Então, o que falta para que eu possa vencer os momentos difíceis na minha vida? O que falta? Primeira coisa, eu preciso crer na obra consumada da cruz. Eu preciso crer, querido, que a cruz ela já venceu tudo por mim. Eu preciso crer que tudo já está pago. Eu preciso crer que eu sou mais do que vencedor. Então, eu preciso entender que se eu estou vivendo um momento difícil na minha vida, eu vou vencer esse momento. Porque Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 13, ele diz assim, olha, não sobreveio sobre vós nenhuma tentação que seja humana, mas Deus ele é fiel e justo, e não permite que nós passamos por nenhuma tribulação, a qual nós não possamos suportar. Então, querido, eu preciso ter a convicção e a certeza que se Deus está permitindo que eu passe por esse momento difícil, eu tenho que entender que se eu estou passando, é porque eu vou suportar. Porque Deus, ele jamais vai permitir que você passe por uma tribulação, a qual você não possa suportar. Mas acontece, querido, que tem muitas pessoas que têm a facilidade muito grande de absorver os problemas. Tem muitas pessoas que olham mais para o problema e esquece do Deus a qual ele serve. Sabe, querido, não importa qual seja o momento difícil que você esteja vivendo, não seja qual a tribulação que você esteja vivendo, mas entenda uma coisa, você é mais forte do que todos esses problemas que você está vivendo hoje. Entenda isso. E não existe, querido, uma pessoa com mais propriedade para falar sobre tempos difíceis do que o apóstolo Paulo. Não existe, querido. Quando nós acompanhamos o ministério do apóstolo, meu Deus, desde que Paulo ele recebe o seu chamado para servir a Cristo, aquele homem, ele foi perseguido, aquele homem, ele foi preso, ele foi chicoteado, aquele homem, ele foi picado por uma serpente,
sabe? Aquele homem, ele passou os momentos mais difíceis da vida dele, servindo ao Senhor. Mas Paulo, ele nos dá um grande exemplo, quando ele fala para nós, ele diz assim, olha, Gálatas capítulo 2, versículo 20, eu já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e o viver que eu vivo hoje, não vivo segundo a minha carne, mas eu vivo segundo a fé. Escrevendo à igreja de Filipos, no capítulo 1, versículo 21, Paulo diz assim, olha, viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Aí escrevendo à igreja, aos Gálatas, no capítulo 6, ele diz assim, olha, de agora em diante, nada nesse mundo me perturba, porque eu tenho no meu corpo as marcas de Cristo. Dá para você entender, querido, que um homem como o apóstolo Paulo, vivendo tempos difíceis, ele dá essas declarações para que você entenda, querido, que o Deus que nós servimos é muito maior do que aquilo que nós enfrentamos. Aí escrevendo aqui a igreja de Coríntios, Paulo começa assim, olha, não desfaleceis o vosso coração. Olha o conselho que Paulo está dando para você nessa noite, querido, não desfaleça o teu coração, não se entristeça por causa desse problema, não desiste por causa dessa situação, ei, creia no poder de Deus, porque Deus, Ele é fiel e justo, para poder te livrar de toda essa situação. Não desfaleça, não fica triste, levanta a tua cabeça, porque o Deus que você serve, Ele ainda tem o controle da tua vida. Não desfaleça o teu coração, não desista, não desista, não pare, levanta a tua cabeça, siga a tua caminhada, vá em frente, porque a vitória Deus já conquistou para você na cruz do Calvário, é só você tomar posse daquilo que já é seu. Aí Paulo ele diz assim, olha, ainda que o homem interior se corrompe, exterior se corrompe, todavia o interior se renova a cada dia. Pastor, como é que eu faço para renovar o meu homem interior? Como, querido? É cuidando da tua vida espiritual, é se aproximando a cada dia mais de Deus, é vivendo a sua intimidade com Deus, para que você possa estar fortalecido diante das suas adversidades. Como é que eu renovo meu homem interior? É tendo tempo de oração, é lendo a palavra, é buscando conhecimento, né? É estando em comunhão com Deus, em sintonia com Deus. Porque quando eu estou bem espiritualmente, eu não vivo mais segundo aquilo que eu vejo, mas eu vivo segundo a minha fé. Porque às vezes, querido, nós nos preocupamos tanto com os tempos difíceis, e esquecemos que existe um Deus que tem o controle de tudo. Esquecemos que Deus, Ele ainda tem o controle das nossas vidas. A Bíblia diz que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, né? Salmos, ele diz que aquele que habita debaixo do esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não preciso ter medo, porque Deus está
Então, querido, nós precisamos, o que está faltando para que nós possamos superar os tempos difíceis? É crer. Porque o nosso maior adversário não é Satanás, querido, é a nossa incredulidade. Muitas vezes nós sabemos, nós conhecemos, nós ouvimos, mas nós não acreditamos, nós não cremos que aquilo é para nós. E o salmista, ele vem dizer que os que confiam no Senhor são como? Que não se, mas permanece para sempre. Então, querido, quando eu tenho a consciência daquilo que a palavra de Deus, ela me orienta, querido, aí o que eu faço? Eu descanso. Aconteça o que acontecer, eu descanso. Aconteça o que acontecer. A Bíblia diz que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, querido. Talvez você está aqui hoje, está pensando num problema que você precisa resolver semana que vem. Ei, querido, preocupa não. Não preocupa. Porque o seu problema, Deus já resolveu. Você crê nisso, querido? Você crê que o seu problema já está resolvido? Você crê? Então creia, querido. Porque a Bíblia diz que o justo vive pela fé. Então a primeira coisa que eu preciso para poder enfrentar os tempos difíceis é crer na obra consumada da cruz. É crer que tudo já está resolvido. É crer que a cruz já pagou tudo por nós, que a cruz, ela já venceu por nós. Então, eu tenho que ter essa convicção. Segunda coisa, eu preciso crer quem eu sou. Quem você é? Quem somos nós? Quem somos nós? João capítulo 1, versículo 12. Jesus disse: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam, mas todos quanto receberam, Deus deu-lhe o direito de ser chamado, a saber, os que creem no seu nome. Então, querido, como filho, você tem a proteção do Pai. Sim ou não? Sim ou não? Então, o pensamento do pai é o tempo todo proteger o seu filho. E a Bíblia diz que nós estamos escondidos em Cristo e Cristo no Pai. Então, nós precisamos ter essa convicção da nossa identidade, quem nós somos em Cristo. A Bíblia diz que nós somos como uma menina dos olhos de Deus. Ei, dá para você entender? Dá para você entender que o diabo não tem nenhuma autoridade sobre a tua vida? Por quê? Porque Cristo já derrotou na cruz do Calvário. Nós precisamos ter essa consciência aqui. Aí Paulo, ele diz assim, olha, porque essa leve, fala para o teu irmão, leve, fala para o teu irmão, tudo que você está vivendo é uma leve, agora como é que pode, um homem que passou tudo que aquele moço passou, ele dizer que aquilo ali é uma leve e momentânea tribulação? Como? Sabe por quê, querido? Porque as coisas, elas são do jeito que a gente olha. Como que você olha para esse problema que você está vivendo?
Como você vê esse momento difícil que você está vivendo? Você olha como uma leve e momentânea tribulação? Ou isso é pesado demais para você? O problema todo, querido, é que a gente quer fazer aquilo que é para Deus, aquilo que Deus já fez. Nós queremos carregar aquilo que a cruz já carregou por nós. O ser humano, ele tem a facilidade de absorver os problemas na sua vida. Tem gente que é igual peru de Natal, morre na véspera. O problema nem aconteceu, já está desesperado. Ei, meu irmão, descansa teu coração. Não importa qual seja o momento difícil que você está vivendo hoje. Ei, descansa teu coração. É possível ter paz em momentos difíceis? Sim. Sim. É possível, sim. Lembra de Jesus? Jesus estava no barco com seus discípulos, de repente o mar começou a agitar, o barco balançar, os discípulos desesperados. O que é que Jesus estava fazendo? Hein? Dormindo. Então nós precisamos aprender com Jesus, querido. Tem muitas pessoas que nos momentos difíceis perde o apetite, perde o sono, fica desesperado, fica mal-humorado. Ei! Aonde está o Deus que você serve, querido? Aonde está? Por que você está abalado? Por que você está preocupado? Preocupação é falta de fé, querido. Aquele que confia no Senhor descansa. Descansa. Leve, querido, leve e momentânea tribulação. Aí Paulo ele vai dizer que tudo aquilo que ele estava vivendo é leve, é uma leve e momentânea. Por que momentânea? Por que momentânea? Porque nenhuma tribulação, querido, ela é para sempre. Toda tribulação, ela tem o seu tempo de acabar. E nessa noite, querido, eu quero ser profeta na tua vida. Não importa qual seja o momento que você esteja vivendo, não importa qual seja a tribulação que você esteja vivendo, eu quero profetizar que ainda essa semana, tudo isso vai acabar na tua vida. Você crê nisso, querido? Você crê nisso? Acabou, querido. Acabou. O momento dessa tribulação na tua vida acabou. Essa semana você vai ter uma nova resposta em cima dessa tribulação. Porque nenhuma tribulação é para sempre, querido. Nenhuma tribulação é para sempre. Deus manda te dizer, apenas somente creia. Esse momento difícil vai cessar ainda essa semana. Essa semana coisas grandes vão acontecer na tua vida. Quem crê, diga glória a Deus. Aquilo que está perturbando o teu sono vai passar. Ainda essa semana. O tempo do choro vai acabar essa semana. Essa semana será uma semana de alegria na tua vida. Não importa por que você tem chorado, não importa o que tem te afligido, o que importa é que essa semana o tempo de alegria vai chegar na tua vida. Momentânea, querido. Momentânea. Creia nessa verdade. Quando
a Bíblia diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Então, querido, creia nessa verdade. Hoje você pode estar chorando, mas segunda-feira você vai estar sorrindo. Por quê? Porque Deus, Ele vai agir na tua vida. Eu posso ouvir um glória a Deus? Então Paulo, ele nos orienta, querido, que tudo que nós vivemos como aflição, ela é temporária, querido. Ela é temporária. E Paulo, ele fala o seguinte: porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Sabe, querido, a Bíblia diz que fé é o quê? É o firme fundamento das coisas que se, e a prova de fatos que não se veem. Muitas vezes nós queremos ser como Tomé, nós queremos crer, nós queremos ver para poder crer. Não, querido. Nós precisamos crer naquilo que a gente não vê. Crer naquilo que nós vê. Porque nós precisamos entender que tudo na nossa vida existe um propósito de Deus, sabe? Talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo com você hoje, mas Pedro diz assim: olha, o que eu falo para vocês hoje, vocês não entendem, mas lá na frente vocês vão entender. Talvez o que você esteja vivendo hoje, você não está entendendo, mas não é para você entender, é para você crer, querido. Porque todo propósito depende do processo. E o que você vive hoje é o processo de um propósito que Deus ele vai fazer na tua vida. Então, quando Paulo está dizendo para nós não desfalecermos, Paulo está dizendo assim: olha, não fica triste, aguenta firme, levanta a tua cabeça, essa situação vai passar, Deus já entrou com providência na tua vida. Ei, segura firme aí, porque a boa notícia, ela vai chegar para você essa semana, não importa o que esteja acontecendo com você. Às vezes nós não entendemos, querido. Às vezes nós não entendemos momentos difíceis na nossa vida. Mas eu quero te dizer uma coisa: isso que você está vivendo hoje, entenda bem, querido, tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Esse momento difícil que você está vivendo hoje, não é para destruir a tua vida, é Deus te preparando para tomar posse de algo maior ainda. Eu vou repetir para que você entenda: todo processo que você está vivendo hoje, todo momento difícil, seja na finança, seja na família, seja na criação de filho, seja no teu trabalho, é Deus te preparando para algo muito maior na sua vida. Você toma posse disso, querido? Então saia daqui, querido, convicto dessa situação. Saia daqui com a certeza de que você não vai desistir.
Você não vai desistir dessa leve e momentânea tribulação. Você sai daqui dizendo para o diabo: diabo, eu não vou desistir, eu não vou desistir da minha casa, eu não vou desistir do meu casamento, eu não vou desistir do meu emprego, eu não vou desistir das minhas finanças, eu não vou desistir dos meus sonhos, eu não vou desistir dos meus projetos. Diabo, pode fazer o que você quiser, eu não vou desistir. Fala para o teu irmão: você não vai desistir. Fala para o teu irmão: eu não vou deixar você desistir. Fala para o teu irmão: essa tribulação é leve. Fala para ele: essa tribulação tem tempo para acabar. Fala para ele: então sorria. Fala para ele: o tempo de cantar chegou. Não permita, querido, que os tempos difíceis tirem a tua paz. É possível ter paz nos momentos difíceis. É possível, querido. É possível sorrir quando tudo vai mal. É possível. É possível se alegrar quando tudo está ao contrário daquilo que você espera. Sabe? Isso se chama fé, querido. Nós precisamos aprender a olhar as coisas com fé. Sabe? Quando você aprende a olhar as coisas com fé, você não desiste daquilo que Deus já projetou na tua vida. Porque a caminhada é longa, e muitos obstáculos vêm para poder nos derrubar. E muitas vezes o inimigo pega aquilo que é leve e transforma numa grande catástrofe nas nossas vidas, quando nós não entendemos o propósito. Quando nós não entendemos o propósito, o inimigo ele pega as pequenas, as leves tribulações e se transforma num grande problema na nossa vida. Mas ninguém, querido, nada nesse mundo pode ser maior do que o Deus que você serve. Nada nesse mundo é maior do que o Deus que você serve. Entenda isso, querido. Entenda isso. Porque se você não tiver essa convicção, você vai desistir. Se você não tiver a fé de que Deus tem o controle, independentemente da pior situação que você esteja vivendo, se você não tiver convicção do Deus que você serve, você vai desistir. Você vai desistir. E se você, querido, desistir, nem Deus vai poder te ajudar, se você desistir. Quantas pessoas você conhece que já desistiram da sua caminhada? Quantas? Quantas pessoas? Quantas pessoas já caminharam junto contigo e ficaram pela metade do caminho? Sabe? Muitas vezes nós, nos momentos difíceis, ao invés de nós abrirmos a boca para poder declarar o fim daquela situação, muitas vezes você murmura, você reclama, você diz que não vai dar certo, não vai conseguir, está difícil, eu não vou aguentar. Muitas vezes, querido,
Ao invés de nós usarmos a nossa fé, nós murmuramos. Nós murmuramos. Muitas vezes, em vez de nós usarmos aquilo que nós temos nas nossas mãos, nós murmuramos, querido. Entenda uma coisa, querido. Você é boca de Deus aqui nessa terra. Entenda isso. Entenda que aquilo que você fala acontece. Aquilo que você fala acontece. Entenda, querido, que quando Deus ele te escolheu, Ele derramou sobre você poder e autoridade. Poder e autoridade. Entenda isso. Entenda, quando Deus ele te escolheu, Deus ele te deu condições para vencer todos os obstáculos, todos os tempos difíceis. Essa autoridade está sobre a tua vida. O que você precisa é abrir a tua boca e usar essa autoridade que Deus te deu. É isso que você precisa, querido. Ao invés de ficar murmurando, reclamando, ao invés de ficar dizendo que nada dá certo na tua vida, que você não é feliz no casamento, para com isso. Ei, você é muito mais de quem você pensa que você é. Entendeu? Você é muito mais de quem você pensa que você é. Você não tem noção, querido. Você não tem noção de quem você é nas mãos de Deus. Momentos difíceis, querido, você sempre vai passar. As diversidades, você sempre vai passar. Mas a Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas Deus os livra de todos, querido. Deus os livra de todos. Então acalma teu coração, querido. Calma teu coração. Fica em paz. Esse problema, ele vai passar. Essa situação, Cristo já resolveu para você. Amém, querido? Só para nós encerrarmos, tem muita gente nova aqui na igreja, né? Muita gente, graças a Deus. Graças a Deus tem muita gente nova aqui na igreja. E eu quero que vocês que chegaram depois saibam disso, saibam disso. Quando eu recebi o chamado, senti no meu coração, o chamado pastoral, eu congregava numa congregação na cidade de Guidoval, depois de Ubá, e eu virei para o meu pastor e falei assim: olha, eu senti o chamado de Deus no meu coração e eu serei um pastor. E eu falei para ele: olha, eu vou para o Rio de Janeiro e eu vou ser pastor. Ele falou amém, me abençoou, e eu fui. Primeiro eu fui, depois eu levei a minha esposa e meus 3 filhos. E assim, e Deus começou a me preparar para esse ministério. Eu morava na Baixada Fluminense e trabalhava no centro da cidade. E eu ia todos os dias no culto, lá tinha um vagão dos crentes, e a gente ia cultuando a Deus. E assim, de vez em quando eles me davam oportunidade para eu pregar, né? E lá era um vagão lotado, com mais de 200 pessoas, tinha dia que você não tinha como tirar o pé do lugar, de tanta gente que era, e a gente ficava lá. Imagine eu pequenininho no meio de uma multidão e pregando a palavra, né? E assim, as coisas começaram a fluir. Aí Deus ele começou a agir nas nossas vidas, e aí nós ganhamos um terreno,
começamos a construir uma casa. Aí a mãe dos meus filhos disse assim: olha, eu vou trabalhar para poder ajudar você a construir a casa. E ela começou a trabalhar. E quando ela começou a trabalhar, ela começou a se envolver com as colegas de trabalho e começou a beber. E eu, firme no propósito, pregando no trem, pregando na igreja, ajudando o pastor, sendo ativo na igreja, assim, ativo mesmo. E chegou um tempo que ela falou assim para mim: olha, eu quero me separar de você. Esse negócio de ser crente não é para mim não. E ela disse para mim: olha, ou você vai embora de casa, ou eu vou embora com as crianças. Eu peguei e fui morar com um amigo. Passou algum tempo, ela chegou na minha casa e falou assim: olha, toma as crianças, porque eu não tenho condições de cuidar das crianças. E a menina mais nova, ela tinha 2 anos na época, um menino de 2, o menino tinha 6 e a menina tinha 8 anos. E eu estava no Rio de Janeiro, morando sozinho, tive que alugar uma casa sozinho e pegar os 3 filhos para poder cuidar. Eu saía de casa 4 horas da manhã e chegava 10 horas da noite. E os 3 ficavam sozinhos em casa no Rio de Janeiro. Tinha dia que meia-noite eu estava lavando roupa, fazendo comida, para poder, às 4 horas da manhã, eu ir para o meu trabalho. E as crianças ficavam sozinhas em casa. E muitos diziam para mim assim: ó, volta para a tua terra, para que a sua mãe cuide dos seus filhos. E eu dizia assim: não, eu não vou, porque Deus não me tirou do Egito para morrer no deserto. Se Deus me trouxe para cá, Deus vai me sustentar. E eu continuei pregando na igreja, cuidando dos filhos. Tinha dia, irmãos, que eu passava a semana toda sem ver meus filhos, porque eu saía 4 horas da manhã, chegava 11 horas da noite, porque eu saía do trabalho, ia para o seminário fazer teologia, fazia teologia na época, chegava 10, 11 horas da noite, e ali eu trabalhando, pregando na igreja, né? Passou um tempo, o pastor colocou uma congregação nas minhas mãos, eu cuidando dos meus filhos, sabe? Foram momentos difíceis que eu passei na minha vida, mas eu nunca culpei a Deus por aquilo que eu estava passando. Ao contrário, eu mergulhei no reino de Deus, eu não desisti da obra de Deus, eu não desisti do propósito, do chamado de Deus para a minha vida, não desisti, e eu continuei, né, passando muita luta. Tinha dia que eu chorava, porque parecia que eu não ia aguentar. Porque imagina, um homem sozinho, com 3 filhos pequenos, numa cidade do Rio de Janeiro, sem família nenhuma. Eu morava em frente à igreja, nunca uma irmã da igreja me ofereceu ajuda. Na época eu ficava triste, mas hoje eu entendo o porquê que nenhuma pessoa me ajudou. Hoje eu entendo que Deus não permitiu que ninguém me ajudasse, para que eu entendesse hoje que eu dependia somente dEle. Talvez você esteja triste, porque você está vivendo um momento difícil e ninguém te ajuda. Fica triste não, querido. É Deus não permitindo que você receba ajuda, para que você entenda que você é totalmente dependente dEle. Tá? Você depende dEle. E assim foram momentos muito difíceis. E teve uma vez que a mãe dos meus filhos se envolveu com um cara lá da pesada. E quando eu fui na casa dela buscar eles, o cara, ele me agrediu na frente dos meus filhos. E eu tenho a marca até hoje aqui, ó, da agressão que ele me fez na frente dos meus filhos. E eu tinha um menino, na época meu filho tinha 6 anos, e meu filho falava assim: pai, o senhor não vai fazer nada com ele não?
O senhor não vai fazer nada com ele, não? Eu falei, não, filho, deixa que Deus cuida. E o tempo foi passando, querido. Meus filhos foram crescendo. Eu continuei firme ali, tempos difíceis, sabe? Tempo difícil. Meus filhos iam para a escola sozinhos, sabe? Os filhos para a escola sozinhos. Eu ali firme. Tinha dia que eu estava morto de cansado, porque eu deitava meia-noite, 1h, porque tinha que lavar roupa, fazer comida para eles, sabe? E morando de aluguel, trabalhando, tendo que cuidar deles. E os meus filhos cresceram, querido, e Deus nos sustentou. Aquela menininha que tinha 2 anos na época, hoje ela tem 23 anos e já é mãe do menino lindo, olha aí. Hoje meus filhos estão tudo criados, querido, sabe? Eu estou dizendo isso para que você não desista não, querido. Você não desista não. Por mais difícil que seja a sua luta, não desiste, querido. Hoje eu tenho meus filhos criados, né? Fui ordenado em 2013 ao Ministério Pastoral. Vim cá para Juiz de Fora, a convite do pastor Zé Carlos, que já era meu amigo desde de infância. Eu não vou dizer desde que eu era pequeno, não, porque senão vocês vão... Hoje, os meus filhos estão criados, tenho 3 netos abençoados. Sabe por quê, querido? Porque eu nunca desisti do chamado de Deus na minha vida. Desista não. Os tempos difíceis vão acontecer, mas Deus tem o controle de tudo. Deus tem o controle de tudo, sabe? Deus tem o controle de tudo. Não importa qual seja a sua dificuldade hoje, mas como Paulo diz, é leve e momentânea tribulação, vai passar. Amém, queridos? Amém? Amém? Hoje eu estou casado novamente, meus filhos já estão criados, tenho uma vida boa, né? Tenho uma vida boa, tenho a minha empresa. Como disse José, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Imagina se eu tivesse desistido, o que seria dos meus filhos? Imagina, o que seria dos meus filhos se eu tivesse desistindo? Criei os meus filhos todos na igreja, servindo ao Senhor. E eu não sei qual dos meus filhos que fez uma redação na escola. Imagine qual que foi a redação deles. A história do meu pai. Contou a história do meu pai. Hoje, para a glória de Deus, os meus filhos, eles têm orgulho do pai que têm. Porque eu nunca desisti do meu chamado, nunca desisti dos meus filhos, nunca desisti daquilo que Deus, Ele me chamou para fazer. Amém, querido? Não desista do chamado de Deus na tua vida. Não desista. Se você está pensando em largar, não larga não. Se você está pensando em desistir, não desiste não, querido. Não desiste não. Amém? Como ter paz em tempos difíceis.
Amém? Querido, eu quero terminar esse culto falando um pouco sobre a África. Como os irmãos já sabem, o nosso pastor, inclusive hoje é aniversário do pastor José, né? Pastor José, eu acho que cadê o pastor? Acho que é 35 anos que ele está fazendo, 40, não sei. E ele está lá na África, sabe? E para quem não sabe, nós temos uma base lá na África, nós temos uma igreja na África, onde nós cuidamos de mais de 1.000 crianças, onde nós cuidamos de muitas famílias, onde nós já construímos casas para muitas famílias que não têm casa, onde nós já levamos água para a comunidade que não tinha água. Querido, eles bebiam água do rio, Eu falo isso com propriedade, porque eu estive lá em setembro do ano passado, e vocês não têm ideia o que é sofrimento, vocês não têm ideia o que é passar necessidade, né? Hoje os filhos da gente viram para a gente e falam assim: pai, estou enjoado de comer carne, né? Estou enjoado de comer isso, estou enjoado de comer aquilo, né? Lá eles não têm carne para comer. Quem come pele de frango lá é porque tem uma vida bem-sucedida. Lá não tem luz elétrica, eles não têm geladeira, eles não têm televisão, não tem nada. Pensa num lugar que não tem nada. As mulheres lá lavam roupa no rio, porque não tem água em casa, lava roupa no rio. Alguns jovens lá têm celular. Hoje até as criancinhas aqui no Brasil têm celular. Meu neto tem celular. A minha neta de 11 anos tem celular, e bom. Eles não têm celular, não assistem televisão, eles não têm o que comer. Querido, nós recebemos em nossa igreja mais de 1.000 crianças todos os sábados pela manhã, mais de 1.000 crianças. Pensa num monte de criança sofrida, toda rasgada, toda suja. Sabe por que eles vão lá na nossa igreja, querido? Por causa de um copinho de suco e alguns biscoitinhos que a gente serve lá para eles. E para aquelas crianças, para a maioria daquelas crianças, é o único alimento naquele dia. É o único alimento. E às vezes, querido, nós reclamamos por tão pouca coisa. Seria muito bom que todos fossem à África, querido, para que vocês possam ver o que é passar necessidade. Quando a gente saía para fazer alguma coisa, e a gente parava no restaurante para almoçar, ele servia lá um pouquinho de arroz, uma salada de repolho, e às vezes uma carcaça de frango. Não tinha feijão no restaurante, não tem. No restaurante, a gente pagando, e é 40, 50 reais um prato de comida. Imagina, querido. Aí muitas pessoas falam para a gente assim, né? Igual um cliente falou para mim outro dia, porque na minha loja tem uma caixinha lá, pedindo oferta para a África. Aí o irmão falou assim: eu ajudo muita gente, mas aqui no Brasil, porque aqui tem muita gente necessitada. Falou para mim, falei: meu irmão, presta bem atenção, mas aqui no Brasil tem muita ONG, tem muita gente que tem condições. Se você bater na porta de qualquer casa e pedir 1 quilo de arroz, você ganha. Se pedir feijão, você ganha. Mas lá você vai pedir quem?
Lá você vai pedir quem? Lá todo mundo tem necessidade, querido. Café lá nem pensar. Por isso, quando a gente vai para lá, o Paraíba lá fala assim, ó, traz bastante café, né? Traz bastante café, o nosso missionário lá, o pastor Carlinhos, traz bastante café, porque lá não tem café, lá não tem café. Então, querido, é uma realidade muito triste. E agora, como que nós podemos ajudar a África? É contando com a generosidade de cada um de vocês, contando com a generosidade, porque nós podemos fazer muito mais do que nós já fazemos lá. E agora nós estamos lá com uma necessidade de construir 2 casas para 2 famílias que não têm casa, querido. Tem casa. Sabe como é que é o banheiro lá? É do lado de fora. As casas lá parecem uma casa de João de Barro, sabe aquelas casas de João de Barro? Elas são redondas assim, e só tem um lugar onde todo mundo dorme. Se tiver 10 pessoas na família, dorme 10 pessoas amontoadas. A maioria deles não toma banho, porque não tem água. Não toma banho, porque não tem água. A maioria deles faz necessidade no meio do mato, porque não tem banheiro. Não tem banheiro. E quando tem o banheiro, tem um cercadinho de bambu com a lona em volta. Dá para você entender, querido? Dá para você entender? E o pastor Zé Carlos está lá, hoje é aniversário dele, poderia estar com a família, curtindo o aniversário, está lá. Por quê? Porque existe um compromisso nosso